Quando o FBI finalmente percebeu a real dimensão do dinheiro que a máfia controlava, já era tarde demais. O dinheiro não tinha sumido por acidente, nem estava enterrado ou queimado. Ele simplesmente tinha sido lavado, atravessando contas na Suíça, registros secretos no Vaticano e bancos europeus que nunca fizeram perguntas. A máfia não apenas criou um império do crime, ela construiu um sistema financeiro paralelo, tão parecido com a economia normal que, por décadas, era impossível distinguir um do outro. Bem-vindo ao Atlas Financeiro, onde dinheiro, poder e história se encontram, e nada é tão simples quanto parece. Tudo começou na Sicília, aquela pequena ilha no coração do Mediterrâneo que por séculos foi governada por estrangeiros. Gregos, romanos, árabes, normandos, espanhóis, todos deixaram líderes, mas nunca instituições fortes. Quando a Itália finalmente se unificou no século XIX, a Sicília continuava pobre, fragmentada e sem lei. O novo governo italiano parecia distante e corrupto. Justiça era algo que se comprava, não algo que se podia esperar. Nesse vazio de poder, surgiu uma nova força, não um governo, mas uma rede de proteção, conhecida como máfia. Os primeiros mafiosos não eram gangsters, eram intermediários. Eles garantiam que contratos de produtores de laranja fossem cumpridos, protegiam embarques e cobravam dívidas. Faziam negócios funcionarem em um território onde tribunais e policiais falhavam. Mas, claro, havia um preço, o famoso pizzo. Recusava pagar, suas laranjas apodreciam, seus funcionários desapareciam, sua família corria risco. Com o tempo, a proteção virou extorsão, e a máfia deixou de ser um serviço para se tornar um sistema completo. No final do século XIX, cada canto do comércio siciliano pagava tributo a alguém, dos portos de Palermo às colinas de Corleone. A máfia não apenas roubava, ela administrava, media disputas, controlava eleições e tirava sua parte de tudo o que se movia. Virou uma economia paralela, invisível, mas absoluta. E como qualquer bom negócio, diversificou. Gado, frutas cítricas, terras, contrabando. O dinheiro não ficava parado. Violência era a marca registrada. Corrupção, o modelo de negócio. Então surgiu Benito Mussolini. Na década de 1920, o ditador fascista prometeu esmagar a máfia de uma vez por todas. Enviou seu policial de ferro, Cesare Mori, para a Sicília com ordens de restaurar a autoridade do Estado. Milhares foram presos, muitos fugiram, e por um tempo parecia que funcionou. A máfia foi para a clandestinidade, mas nunca morreu, apenas esperou. 2 décadas depois, a guerra trouxe oportunidades inesperadas. Quando os aliados invadiram a Sicília em 1943, precisavam de aliados locais que conhecessem cada porto, cada estrada e cada lealdade. E adivinhe onde eles encontraram? Na própria máfia. A inteligência militar americana, desesperada por colaboração, procurou figuras como Lucky Luciano, o chefe da máfia de Nova York com raízes sicilianas. Em troca de ajudar a garantir os portos de Nova York e facilitar a invasão da Sicília, a pena de Luciano foi silenciosamente reduzida. Assim, a máfia voltou à tona, legitimada pela guerra. Após a liberação, a Sicília foi inundada com dinheiro de reconstrução, contratos para estradas, habitação e infraestrutura. Milhões de liras fluíram de Roma e Washington para reconstruir o sul da Itália, e a máfia se infiltrou em todos os lugares. Políticos precisavam de votos, empreiteiros precisavam de segurança, bancos precisavam de intermediários. Os antigos gangsters rurais se transformaram em empresários de terno e gravata. Criaram empresas, ganharam licitações públicas e lavaram dinheiro através de imóveis. A máfia evoluiu, de pistoleiros a financistas,
Na década de 1950, Palermo estava em pleno crescimento. Guindastes preenchiam o horizonte e concreto era derramado dia e noite. Os locais chamavam aquilo de o saque de Palermo, porque a máfia literalmente saqueava a cidade através do desenvolvimento urbano. Bairros inteiros foram demolidos e reconstruídos com dinheiro público que acabava nas mãos de empresas ligadas ao crime. Os lucros eram astronômicos. Enquanto o mundo celebrava o milagre econômico da Itália, uma sombra de outro tipo de milagre acontecia por baixo. A criação de uma rede de capital privado que ia muito além da Sicília. O tráfico de heroína tornou a máfia global. A Sicília se tornou o ponto-chave de uma cadeia transatlântica. Base de morfina da Turquia. Era refinada em laboratórios sicilianos, enviada via Marsella e vendida nos Estados Unidos. No meio da década de 1960, a chamada Conexão Francesa abastecia quase toda a demanda de heroína americana. O dinheiro era enorme, centenas de milhões de dólares, e precisava de um destino seguro. E foi aí que a máfia dominou uma nova arte: a invisibilidade financeira. Começaram a investir em bancos na Suíça e Luxemburgo, canalizando os lucros do tráfico através de empresas offshore e trusts anônimos. Compraram hotéis em Palermo, vinhedos na Toscana e empresas de fachada no Panamá. Descobriram que o verdadeiro poder do dinheiro não estava em gastá-lo, mas em escondê-lo. A década de 1970 seria o auge dessa evolução. A máfia tinha amigos em lugares poderosos, não só políticos, mas também banqueiros. E um banco, em especial, seria o epicentro de tudo: o Banco Ambrosiano. O Banco Ambrosiano era o maior banco privado da Itália, com laços profundos com o Banco do Vaticano, formalmente chamado Instituto para Obras Religiosas. No papel, o Vaticano era uma instituição de caridade, mas na prática funcionava como um buraco negro financeiro, uma entidade soberana, imune às leis italianas, capaz de movimentar dinheiro pelo mundo inteiro sob o pretexto de missões religiosas. No centro dessa teia estava Roberto Calvi, presidente do Banco Ambrosiano, apelidado de o Banqueiro de Deus. Calvi criou uma rede de empresas offshore no Panamá, Luxemburgo e Bahamas para canalizar bilhões em fundos secretos. Parte vinha de dinheiro político, parte da máfia. E como descobriram depois os investigadores, uma boa fatia vinha diretamente do próprio Vaticano. O sistema era tão complexo que parecia impossível rastrear a origem de qualquer centavo. Em 1982, tudo desmoronou. O Banco Ambrosiano entrou em colapso com mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares desaparecidos. Calvi fugiu da Itália, aterrorizado, mas poucos dias depois foi encontrado enforcado sob a ponte Blackfriars, em Londres, com dinheiro e tijolos nos bolsos. O legista declarou suicídio, mas a maioria acreditava que se tratava de execução. A máfia não entra em tribunais, ela age em silêncio. O escândalo revelou uma verdade que poucos queriam admitir. A linha entre crime organizado, política e finanças estava borrada há décadas. O Banco do Vaticano pagou indenizações silenciosamente, sem admitir culpa. Dezenas de funcionários renunciaram. Mas a engrenagem, a máquina das finanças sombrias, continuou funcionando. Após o colapso do Ambrosiano, a máfia mudou de novo. Nos anos 80, a violência trouxe atenção indesejada. Assassinatos de juízes, atentados à bomba, guerras sangrentas entre clãs rivais. Era ruim para os negócios. A próxima geração, conhecida como máfia colarinho branco, trocou balas por planilhas. Investiram em bolsas de valores, imóveis e comércio global. O dinheiro ficou mais limpo e os métodos mais sofisticados. Quem antes reinava através do medo, agora dominava com finanças. Nos anos 90, a Comissão Antimáfia da Itália estimou que o crime organizado gerava mais de 100 bilhões de dólares por ano.
aproximadamente 7% do PIB do país. Isso transformava a máfia coletivamente na maior empresa da Itália. Mas diferente da Fiat ou da Eni, não pagava impostos, nem sofria qualquer regulação. Operava totalmente em dinheiro vivo, contas escondidas e holdings offshore. Mesmo quando as autoridades apertavam o cerco, o dinheiro simplesmente se movia para outros lugares. Londres virou um dos destinos favoritos, assim como Suíça, Luxemburgo e o Caribe. Cada nova operação policial ensinava a máfia a se mover mais rápido, a camuflar a propriedade de empresas através de camadas de empresas de fachada e procuradores. O resultado? Até os anos 2000, a riqueza mafiosa estava tão integrada em negócios legítimos que economistas mal conseguiam dizer onde terminava a Itália limpa e começava a Itália criminosamente estruturada. E não era só a máfia siciliana. A 'Ndrangheta da Calábria, a Camorra de Nápoles e diversos cartéis estrangeiros copiaram os mesmos métodos. Investiam em mercados globais, compravam propriedades de luxo e se tornavam acionistas de empresas legítimas. O dinheiro sujo, que antes era local, virou multinacional. Hoje, agências de segurança estimam que entre 2% e 5% do PIB mundial seja lavado anualmente, mais de 2 trilhões de dólares. Parte passa pelo crime tradicional, grande parte por corrupção, evasão fiscal e fraude corporativa. Mas a estrutura de um modelo é a mesma que a máfia siciliana criou há mais de 100 anos. A ironia é impressionante. Aquilo que era chamado de crime organizado hoje se parece muito com finanças organizadas. As técnicas inventadas pelos contadores da máfia, transações em camadas, entidades offshore, ações ao portador, são as mesmas usadas hoje por bilionários, corporações e governos. A máfia não corrompeu o capitalismo, ela apenas entendeu como ele funciona. Se olhar de perto, os paralelos estão por toda parte. A máfia controlava portos, empresas controlam cadeias de suprimentos. A máfia extorquia pelo medo. As finanças modernas fazem isso através da dívida. A máfia lavava dinheiro em imóveis. Investidores globais inflacionam o mercado imobiliário, só que de forma legal. A diferença está apenas no papel. O que a máfia siciliana realmente construiu não foi só um império criminoso, foi uma filosofia econômica. O dinheiro não se importa de onde vem, mas sim para onde vai. E essa história não é só passado. Quando olhamos para oligarcas escondendo fortunas em Londres, políticos movimentando recursos em trusts offshore ou empresas deslocando lucros para evitar impostos, estamos vendo os mesmos sistemas de sombra que a máfia projetou. Os nomes mudaram, mas o sistema permanece. Mesmo o Vaticano, depois de décadas de escândalos, ainda luta com transparência. Em 2020, novos relatórios revelaram que centenas de milhões de dólares da igreja continuavam investidos em contas offshore e imóveis de luxo. Os fantasmas do Banco Ambrosiano ainda ecoam nos corredores do poder. A própria máfia, no entanto, ficou mais silenciosa. A violência desenfreada dos anos 80 praticamente desapareceu. Os verdadeiros donos hoje vestem ternos, não jaquetas de couro. Sentam-se em conselhos de empresas, não em quartos escuros. A violência agora é financeira, silenciosa, precisa, invisível. A lavagem de dinheiro substituiu o assassinato como principal instrumento de controle. O verdadeiro padrinho não é mais o homem armado. É o contador que sabe fazer o dinheiro sujo desaparecer. A grande inovação da máfia não foi intimidar, mas integrar. Eles aprenderam que a melhor forma de esconder capital criminoso é misturá-lo com capital legítimo até que se tornem indistinguíveis. E foi exatamente isso que fizeram, transformando o dinheiro sujo em poder invisível e absoluto. Cada trust offshore, cada conta anônima e cada investimento suspeito carrega a marca desse modelo que começou na Sicília. A lição é desconfortável, mas clara.
Sistemas de poder não precisam ser legais para sobreviver, apenas estruturados. A máfia construiu uma das economias privadas mais eficientes da história moderna porque entendeu algo fundamental sobre o dinheiro. Leis são negociáveis, liquidez não. Começando na pobreza da Sicília, eles terminaram como mestres do capital, deixando sombras que ainda existem em contas anônimas, trusts e fundos de investimento que movimentam recursos sem prestação de contas. Eles ensinaram ao mundo como transformar confiança em arma, transparência em vulnerabilidade e segredo em ativo. A máfia não inventou a ganância, apenas a profissionalizou. E talvez a ironia final seja essa. A máfia não destruiu o capitalismo, ela o aperfeiçoou. O que a história da máfia nos mostra é que poder e dinheiro não precisam de armas ou violência para existir, apenas de estrutura e estratégia. Cada passo que eles deram, desde os primeiros intermediários na Sicília até os magnatas do colarinho branco, revela uma lógica implacável: tornar o dinheiro invisível e intocável. Eles transformaram ilegalidade em sistema, medo em lucro e segredo em capital. Hoje, quando olhamos para bilionários, grandes corporações ou políticos movimentando fortunas em paraísos fiscais, estamos vendo ecos do mesmo modelo. Os nomes mudaram, as cidades mudaram, mas a essência continua a mesma. A máfia não desapareceu, ela apenas se adaptou. O sangue e os tiros deram lugar a planilhas, transações offshore e contas anônimas. A violência foi substituída por precisão, e o controle se tornou invisível, mas total. O verdadeiro padrinho nunca foi quem empunhava a arma. Era o contador que sabia fazer o dinheiro sujo desaparecer, que sabia misturar capital criminoso com capital legítimo até que ninguém conseguisse diferenciar. Essa habilidade de integração, mais do que qualquer ato de violência, é o que tornou a máfia tão poderosa e é o que garante que suas lições ainda vivam nos mercados e governos modernos. A máfia mostrou ao mundo que confiança, sigilo e estrutura podem ser mais poderosos que qualquer lei, que regras podem ser contornadas, mas liquidez não, que o controle do dinheiro é a verdadeira forma de dominar. E talvez a ironia final seja essa: eles não destruíram o sistema, eles o aperfeiçoaram. Aprender com isso é desconfortável, mas essencial. Se essa história abriu seus olhos, vale a pena refletir. A história não está só nos livros, ela está em cada transação, cada investimento e cada decisão de poder que vemos hoje. Então, se você quer continuar descobrindo os segredos por trás do dinheiro, do poder e da história, inscreva-se e acompanhe. Porque acredite, a verdade está sempre escondida e eu vou te mostrar onde olhar.